Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, o eleito e benquisto. Meus amigos, hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022. Eu venho para um primeiro fluxo de notícias e atualizações do GCR, visto humildemente também por todos esses provedores que estão compartilhando essas informações e notícias. Eu reúno roteiros e trago aqui no meu canal para também consolidar cada vez mais essa grande mudança global. Eu agradeço a todos os irmãos inscritos no canal desde o início e todos os novos que se inscrevem diariamente, me conhecem e permitem a sua participação nesse canal. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E aos grandes amigos e parceiros, eu lembro a todos, meus amigos, que de nossa fundação, a Fundação Coopera Frater, e de todos os programas em que estamos atuando nesses meios sociais, ecológicos, ecumênicos, holísticos, ambientais, humanitários, as pessoas que colaboram com essas ações e destinam recursos a essas ações, poxa, é muito bem-vindo a sua doação para a nossa Fundação Coopera Frater. Nós temos o nosso site ecoluxpax.org, que está em modo de construção. A página está ainda em modo de construção, mas está já seus caminhos finais, onde as pessoas vão poder conhecer todos os programas Ecolux Pax, e quem quiser colaborar e puder, o Pix está na descrição dos vídeos também, meus amigos. Eu agradeço muito a todos que já o fazem, né? Meus amigos, eu como sempre, né, hoje é dia 28 de outubro, estou de olho nessas notícias. Muita coisa vem acontecendo, na verdade, nós tínhamos até o dia 28 como uma possível agenda, né, entre esses dias, uma possível agenda de conclusão. Certamente, essa agenda se concluiu antes mesmo do que deste dia 28, pois eu observo notícias ontem, né? Como tivemos algumas notícias ontem que já deram os indícios, né? Inclusive o Mark mesmo veio falar que conhece pessoas, conhece uma pessoa, né, que chegou até ele, que é detentor de título, que obteve liquidez, né, ainda sem movimentação. São os rumores que nós estamos ouvindo pela rede, por todas essas pessoas bem conectadas, e agora essas pessoas tendo coragem também de compartilhar aí com o Mark, que é um cara que tem milhares de inscritos no YouTube também, e conversa diariamente com as pessoas abertamente sobre esse processo. Eu peço que alguém aqui no Brasil também, que tiver essa posição e com coragem, né, se manifeste, venha até nós, né? Não só aguarde o vosso reino, venha a nós também, o vosso reino também. Graças a Deus, né, meus amigos? E nós cada vez mais dotados de muita coragem, né? Estamos diante de movimentações difíceis, né, nesses próximos dias, tanto a partir de uma ponte, né, que se trata das eleições brasileiras aqui nesses próximos dias. Temos também eleição de meio mandato nos Estados Unidos, dia 8 de novembro, meus amigos, e toda essa posição vai gerar um caos danado no mundo. Existem muitas teorias a princípio que eu observo sobre a eleição nos Estados Unidos, né, e certamente a gente precisa considerar essas coisas também. A mídia, né, nos esconde muitas dessas coisas e nós temos que buscar minuciosamente, né, dolorosamente também, porque a busca por informação nos gera muitas expectativas, e certamente temos que manter o pé no chão e não entrar em algumas viagens das quais nós temos em leitura também, né? Eu procuro fazer um roteiro aí condescendente com a nossa realidade. E certamente, meus amigos, como já estava comentando no Mark, né, dando essas indicativas, eu gostaria de distribuir aqui hoje, começar pelo canal dele, né, com as informações de lá e de todos esses membros que se reúnem ao redor do mundo. Né? Existem outros canais também, o Marco é mais rastreável, né? E eu também
Acho de muito valor as informações que eles colocam lá. Bom, vamos orar para que essas notícias emocionantes apareçam, para que os centros de redenção comecem. Mark nos disse ontem à noite que os detentores de títulos haviam sido pagos integralmente. Isso é muito bom. Ele costuma pensar que serão dias até agora, para que sejamos pagos também. E nós estamos ajustando estes pensamentos sobre isso. O Mark falando, né? Como eu mencionei ontem à noite, tem um contato que recebeu 100% de títulos, do dinheiro deles. Foi um negócio de mesa na Europa, em um título chinês. Não sei quem era o comprador. A liquidez não é o problema para eles. Não sei se o comprador é um soberano individual ou apenas um indivíduo corporativo. Essa é uma informação protegida. Ainda é muito emocionante. Estamos em todos acordos totalmente. Estamos vendo todos esses acordos totalmente financiados. E este é o que encontrei até agora. Este acordo está para um NDA, sim. É por isso que não sabemos nada sobre isso. Quanto ou não sabemos quem foi o comprador, não sabemos nada ou quanto foi pago. Agora temos provas de que está se movendo devagar, mas seguro. Este acordo de liquidez total é o início lento para nós? Não tenho certeza, mas acredito que é um começo lento, sim. Acho que eles estão executando de uma maneira que nos disseram há anos atrás que fariam. Alguém pode me dizer o que é um vínculo e como essa pessoa está sendo paga? Estes são os vínculos históricos. Existem muitos tipos diferentes. Títulos alemães, títulos chineses, do dragão amarelo, ferroviários. São os mais rastreáveis no momento e fazem parte de vários acordos que precisam ser pagos antes que todo o novo sistema financeiro comece, inclusive toda a distribuição para o nível 4. Por que estes detentores de títulos estão sendo pagos em dólares fiduciários? Porque ainda não fomos apoiados em ouro. Todo o dinheiro fiduciário está sendo convertido enquanto estamos falando. Está sendo pago em moeda fiat, porque isso não aconteceu ainda, porque não somos lastreados em ouro. Se o título foi pago em moeda fiat, com certeza teremos que pagar outros níveis de impostos. Vamos descobrir isso mais para frente. O que este acordo de títulos significa para todos nós no mundo? Obviamente também significa que as coisas estão se movendo. Eles têm que liquidar dívidas históricas e sempre nos disseram que os títulos históricos iriam primeiro. Então, receberíamos as entregas. Depois, redefiniríamos. Este é o plano original. Se começarmos a ver mais pessoas partindo dos títulos, sabemos que a próxima coisa é procurar o pagamento das reivindicações após os pacotes de prosperidade, CMKX, todas essas liquidações nos Estados Unidos e no mundo. Eu acredito que está sendo lançado com o design original. Portanto, ver um título pago integralmente é um marco importante para a conclusão de nossa redefinição. Você poderia explicar as contas de nomenclatura do BAI 1 e do BAI 2 e qual a sua relevância com o RVGCR? Vamos explicar isso. Primeiro, chamamos assim essas contas. Não sabemos se essas são os nomes delas. Sabemos que são contas colaterais globais com fundos em muitas categorias.
temos a impressão de que elas são uma das maiores pilhas de dinheiro que estão sendo usadas para redefinição e projetos humanitários em todo o mundo. Alguns dos maiores fundos também incluídos são o Saint Germain Trust, o Rodrigues Trust, Dubai 1 e 2. Existem alguns potes de dinheiro. É por isso que os observamos. É um sinal claro de que eles estão se movendo e pagando e nos informarão o quanto estão perto e onde está a nossa vez. É outro marcador de milha. O que são todas essas definições de pagamentos? Posso dizer que nos Estados Unidos existem pessoas que foram injustiçadas. Agricultores, nações indianas, fazendeiros de Pickford, são fazendeiros negros que foram injustiçados e ganharam uma ação judicial contra o governo e receberão uma quantia muito boa. Os acionistas da CMKX estão recebendo e receberão todas as multas e penalidades pelo atraso do não pagamento dessas operações. E acreditamos que o senhor dignatário Michael Cottrell vai resolver isso nessa próxima semana. Quando formos ao centro de redenção, estaremos sobre um NDA, possivelmente, quando sairmos. Eu continuo me preparando para isso. Todos que usarão o centro de resgate estarão sobre um NDA devido à taxa de resgate. Este é o ponto de encontro dos próximos dias. Referente ao Iraque, há um vídeo do investidor de Dinar que um membro compartilhou comigo. Realmente explica por que não precisam temer as notícias conflitantes atuais do Oriente Médio. Eles estão fazendo isso de propósito. Também estão mergulhando nos assentos do governo e porque está sendo necessário. É que eles completem esta semana. Frank também está pensando que tudo isso será definido a partir desse sábado. Mercado chinês caiu. É por isso que estou procurando que o nosso mercado dos Estados Unidos caia hoje, ou muito em breve. O mercado de ações dos Estados Unidos da América está vendo a zona do crepúsculo. Atualizações das taxas para as moedas Dong. Ouvimos algo de 2 dólares e 25 a 3 dólares. Espero que seja preciso. As taxas IN com projetos 1 para 1. Não sabemos com certeza até que estejamos trocando. Eu li que os Estados Unidos podem não ter o RV até depois da eleição, não até depois da eleição. Algumas coisas podem ter sido tiradas do contexto. O que estamos sendo informados é que o processo começou e seguirá em frente, mas que provavelmente começarão a bancar 1 a 3 dias após a eleição, que eles querem a ótica de pessoas se levantando, para causar menos agitação, foi o que me disseram. A realidade não é conhecida com certeza. Isso vai acontecer quando as grandes governanças por trás disso acharem que devem lançar. Ou depois da queda dos mercados. Um dos dois. Bom, meus amigos, foi o que foi compartilhado, né, em uma recente atualização do canal do Mark. Eu gostei muito dessas notícias, são muito promissoras, nos levam a uma etapa de concepção muito maior do que essa etapa atual que estamos tendo, né, meus amigos? E é por isso que eu fico frente a frente confrontando essas notícias, observando esses cenários, porque eu acho de muito valor.
né, são as indicações, as possibilidades de todo o desembolso desses fundos. Qualquer notícia rastreável para mim é importantíssimo, meus amigos, pois é um momento que marcará a história e a vida de muitas pessoas conectadas a esses eventos. Alguns ligeiramente preferem se desconectar. Eu oro para que essas pessoas possam voltar a esses vínculos e observar as notícias, até porque, meus amigos, não muda em nada o nosso estado atual, não muda em nada. Existem grandes empresas, corporações, pessoas compenetradas em muitos desenvolvimentos de muitos projetos e muitas coisas, meus irmãos. E nós precisamos observar isso também, né? E nosso desgaste perto do que essas pessoas vêm passando há anos, né? Às vezes não é nada, né? E eu acredito que nós teremos aí, diante do que o Marco falou, né? Eu espero que, seguido também, né, tem informações que eu gostaria de colocar, né, ele também tem uma conversa com uma especialista da CMKX, acredito que no seu próximo fluxo, certamente eu vou tentar colher isso e trazer aqui para o canal. Essa especialista pode dar uma indicativa, né, que tem contatos muito bons, ela também é outro contato que está sob NDA, né, e são várias pessoas que estão conectadas a esses eventos, meus amigos. Algumas são rastreáveis, outras não, né, enfim, ele vai ter essa conversa, né, é uma pessoa em níveis não tão grande contra o Sr. Michael Cottrell, mas também muito acima, também quase ali, né, em contatos, em informações, em alto escalão de informações, né? E eu acredito que traga alguma notícia contundente sobre uma perspectiva de desembolso para esse nível, por esses próximos dias, e se isso pode ocorrer de fato já a partir de novembro, visto que até agora não vimos, né, meus amigos, a conclusão dos dólares gastáveis ainda no nível 3, no nível 4A, no nível 4B. Mark está falando, né, que conhece uma pessoa com títulos reais, né, com fundos reais, né, mas acredito que ela não tem a autorização ainda. É mais uma pessoa que obteve financiamento e liquidez, que está abrangendo todo essas informações no mundo, estão tomando a coragem de fazer essas comunicações, né, também não colocando em jogo os seus NDAs. Eu acho isso muito bonito, é muito fraterno. Amigos, e seguindo algumas informações, nós falamos sobre contas colaterais globais, irmãos, porque eu acredito que existem contas, né? O sistema SWIFT, ele é o sistema mundial atualmente que faz as transações financeiras e contabiliza o dinheiro e gestionado também pelo FMI, né, e toda a cadeia de sociedades que fazem parte dessa organização. Bom, eles quantificam o dinheiro, é uma medida hoje, né, é trilionária, né, nós estamos falando hoje no sistema financeiro de trilhões, né, e ainda eu não ouvi 4 trilhões ou quintilhões, né, no mundo todo. Certamente, o novo sistema financeiro ele vai abranger esses valores. Ele vai ter uma capacidade muito maior, né, de cálculo. E tem uma capacidade muito maior de cálculo. E sobre essas contas colaterais globais, né, existem, né, muito dinheiro que não é contabilizado pelo sistema financeiro SWIFT, que está em barras de ouro, propriedades, patentes tecnológicas, títulos, obras de arte e muitas outras coisas que o sistema financeiro atual não tem capacidade de respaldo. Por isso há um trabalho sendo feito por todo o Comitê de Basileia, pela ISO 20022, pelo padrão ouro e metais, né, que é o padrão Basileia, forçando os bancos, em um sistema propriamente dito com a capacidade de cálculo para calcular esses valores, né. E essas contas soberanas que nós comentamos, né, os fundos das contas soberanas, o fundo Saint Germain Trust, Rodrigues Trust,
Existem as contas colaterais globais, né, de nomenclatura e nome, Dubai 1 e 2, né, que podem não ser esses nomes, né, mas são contas rastreáveis e comentadas nesses fluxos que eu passo, né, que tem valores que atualmente uma conta dessa já estaria comportando o nosso sistema financeiro atual umas 30, 50 vezes, né, essas contas colaterais globais. E é isso que essas elites também, que sabem que a verdadeira prosperidade vem através dessas contas, né, que está em poder de algumas pessoas, né, de algumas sociedades chinesas, né, também, algumas famílias, né, que em paralelo à família Rockefeller, Rothschild, né, que só querem sugar da humanidade, eles vêm lutando para colocar esse sistema também e todo este dinheiro a favor das pessoas, a favor do mundo, dos continentes, atualmente. É difícil, essas informações são pouco rastreáveis, amigos, mas é a história por trás de todo o jogo global das elites, até hoje, e de controle. E certamente, as informações que eu encontro sobre essas contas também, nosso conhecimento é de que esses fundos são vistos separadamente do sistema financeiro, que envolve o Tier 1, 2, 3, 4 e 5. Sendo que esses fundos só serão processados dentro do QFS. Claro que será possível a libertação dessas contas ou parte delas dentro desse sistema atual, sendo aberto ao mesmo tempo para o Tier 4, envolvendo os níveis A e B. Seria lógico dessa forma, mas é lógico também que o ponto de partida disso deve ser considerado. As quantias de dinheiro devem ser vistas separadamente. Um tópico do Paymaster Banco provavelmente envolvido também está relacionado à fase da fundação de um novo sistema monetário global. Tem que ser capaz de se desenvolver com o mundo todo, construir e, por assim dizer, relacionados a tudo isso. Bônus antigos, vários tipos, inclusive os mais famosos e mais abrangentes e abundantes, que são os bônus do Zimbábue e os ativos históricos, que se enquadram nestas repatriações, bem como algumas associações claims, algumas reivindicações. De qualquer forma, os bônus do Zimbábue devem ser considerados como um presente cheio de luz, porque eles não terão que cortejar ninguém, eles farão coisas. A construção do Ocidente, da cansativa questão comunista, com o qual nosso Putin, Trump, tem muito a ver, também pertence a esse campo de tensão, a esse nível político crítico. Os monarcas dos Illuminatis gnósticos na Ásia estão amplamente unidos. Vamos pensar em Taiwan, Indonésia, Japão, Coreia do Norte, Tailândia, só para citar alguns. Eles também apoiam financeiramente o projeto Silk Road, que a China está implementando. Este é provavelmente o financiamento da conta de nomenclatura do Dubai 1 na área Bridge States. Então a Rússia também poderá mordiscá-la um pouco, a Europa um pouco menos, não sei exatamente. De qualquer forma, no primeiro caso, nós clientes ainda poderemos processar todas as transações em alguma instância dentro do Tier 4, ainda em 2022. Acima de tudo, nós humanitários patriotas que possuímos bônus do Zimbábue também entraremos e seremos dignos selecionados para fazê-lo. Bom, amigos, é o que eu trago de mais atual, de mais recente, diante de todas essas informações, e acredito que estamos bem posicionados com essas notícias. Agradeço a todos os irmãos que estão em comunhão e conectividade com isso, que entendem essas informações, né, até mais do que eu,
Muito obrigado pela companhia. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Eu volto mais tarde com novidades. Espero colher algo de relevante, assim como colhi com essas informações que são importantíssimas para o desenrolar e todo esse processo e como ele foi desenvolvido. Eu espero que nós estejamos dentro de um final maravilhoso de mês, com a conclusão de todas essas coisas. E peço cada vez mais a inscrição, o like, qualquer interação é muito bem-vinda. E os Robotics impulsionam cada vez meu canal a novas pessoas. A ajuda gratuita de você desse lado aí representa muito para mim aqui. É importantíssimo. Fiquem com Deus, meus amigos. Até mais tarde, se Deus quiser. E que a sexta de cada um de vocês esteja sendo maravilhosa, repleta de novidades. Vamos manter as orações, meus amigos. Não perdemos nada. Este é o campo de batalha em que cada um de nós somos o primeiro, somos os vencedores. E na nossa frente, só Jesus, né? Tchau, tchau, meus amigos. Fiquem com Deus. Até mais tarde.